Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Essa semana o Rodrigo está de férias, está nos Lençóis Maranhenses, então eu não vou ter a presença ilustre de Rodrigo R. Carvalho, mas eu tenho uma presença muito mais ilustre, que vocês já ouviram a voz dele aqui, vocês já ouviram a menção ao nome dele nessa essa grande referência nossa, que é Fábio Fortes, professor lá do PPG, onde a gente se formou, que foi também meu orientador na graduação, e foi, com certeza, sim, meu melhor orientador, me ensinou muito, e sempre foi a nossa referência de Platão, né? Porque o nosso departamento tinha uma deficiência que foi ali, né, no finalzinho da carreira do professor Mário, que era de antiga, e aí a gente ficou órfão, né? Tinha o Humberto, que tinha interesse em filosofia antiga, mas não era o especialista, e aí a gente foi lá para letras estudar com o Fábio, que estava aí fazendo, pivotando, né, como dizem os empreendedores, sua carreira, para entrar com mais força na filosofia, e ele está aqui hoje. Olá, Fábio. Bom dia, boa tarde, meu caro Pedro. Um prazer estar aqui com vocês, assim, oficialmente pela primeira vez, né? Sim, sim. E hoje o Fábio vai falar do Fedro com a gente, e se você não leu o diálogo, não tem problema. A ideia é ser uma espécie de introdução, né? Toda vez que você pega um texto, você tem ali uma introdução que a gente costuma ler antes de ler o texto de filosofia, porque ali na introdução você pega algumas coisas que você talvez não soubesse ou que você precisa saber para poder entender melhor. Então a ideia aqui é essa, e aí no final você entra aí no link da descrição, compra o seu Fedro, vai ler seu Fedro, que apesar das questões, né, que sempre tem em textos de filosofia, é uma leitura tranquila. Boa parte do diálogo de Platão são uma leitura tranquila, apesar de a gente às vezes perder certas minúcias, ainda vale a leitura, ainda vale a pena. Então o Fábio estudou o Fedro no doutorado, mas o Fábio é um excelente professor e às vezes o excelente professor não é só sobre saber, né, não é só sobre ter um doutorado em filosofia, mas também sobre explicar isso para nós que estamos ali perdidos. E o Fábio é um professor paciente, muito didático, então por isso que a gente sempre quis trazer ele aqui. Então vamos começar. Então, primeiro de tudo, Fábio, o que está acontecendo? Quando a gente abre o livro do Fedro, a primeira página, a gente vê ali o Sócrates saindo dos muros da cidade. O que está rolando nesse texto? Onde ele está posicionado aí dentro da obra do Platão? Qual que é o assunto dele? A primeira cena que o diálogo Fedro descreve é o encontro. É um encontro entre um estudante, um jovem, chamado Fedro, que dá o nome ao título, né, que é o título do diálogo, e o Sócrates. Esse jovem Fedro descreve que estava na casa de um orador muito famoso em Atenas, naquela época, que era o Lísias. Esse encontro teria acontecido aproximadamente ali por volta do ano 415 a.C. A gente tem um Sócrates, que é personagem central do diálogo, que já é um homem assim de meia idade, digamos assim. O Fedro era um jovem aprendiz de retórica na casa do Lísias, também era um orador ateniense, um logógrafo, né? Ele não era exatamente ateniense, ele era um estrangeiro residente em Atenas, que nós chamamos de meteco. Esse encontro entre o Fedro e o Sócrates vai dar origem a uma discussão sobre a retórica, sobre o amor e sobre vários outros temas fundamentais para o pensamento de Platão, sobre os quais a gente vai voltar aqui. Sobre o diálogo em si, é importante dizer que o Fedro ele constitui, digamos assim, aquele quarteto ou quinteto dos diálogos de maturidade da obra de Platão. Ou seja, a gente concebe a obra de Platão dividida em fases, se a gente compreende, né, que ao longo dessa longa produção literária e filosófica, o pensamento do Platão foi se constituindo. A primeira fase seria aquela fase que a gente costuma chamar de diálogos de juventude. A segunda fase são os diálogos de maturidade, que é constituída por esse quinteto ou quarteto, que eu já vou falar. E a terceira fase seriam os diálogos de velhice, em que Platão estaria revisitando ou até mesmo modificando uma de suas teses centrais. Essas teses centrais aparecem justamente nesses 5 ou 4 diálogos da maturidade. Quais são eles? O Fédon, que é o diálogo sobre a alma, a República, o Fedro e o Banquete. E eu falei que é um quarteto ou quinteto, porque alguns ainda acrescentam, por exemplo, Crátilo a esse elenco de diálogos. Esses
4 ou 5 diálogos, todos eles apresentam aquelas ideias que a gente poderia chamar de mais platônicas. Eu, para os meus alunos, costumo falar que é o Platão-Platão. Existe o Platão Sócrates, da juventude, o Platão-Platão, existe o Platão Aristóteles, da velhice. Então, Platão, ele vai discutir sobre alma, sobre o que é filosofia, sobre a diferença entre filosofia e outras perspectivas do conhecimento da época, como a poesia, como a retórica, como as reflexões dos filósofos que hoje chamamos de pré-socráticos, né, os fisiólogos, entre outras questões. Rodrigo, você que está aí voltando das férias e fica indignado que eu não consigo te explicar exatamente a tese aí do Fábio sobre Platão, que vem dessa outra corrente que não é Tumig-Milon, acho que agora ficou claro. E isso é importante, Fábio, a gente já mencionou isso aqui algumas vezes, porque dependendo da forma que você concebe a ordem dos diálogos, você tem um Platão completamente diferente, correto? Sim. Mas é importante também dizer que essa distinção que eu aqui apresentei sumariamente, ela foi edificada, construída durante muitas décadas de reflexão filológica, representou basicamente a grande questão dos estudiosos de Platão do século XIX. Então, embora a gente não possa dizer com clareza qual diálogo vem depois do outro, mas é um consenso muito grande de se conceber fases na obra de Platão, né? Explica rapidinho o conceito de filologia, da metodologia da filologia para definir isso, porque às vezes muita gente não conhece essa área, está aqui só pela filosofia. Perfeito. Quando a gente lê um autor da antiguidade, seja Platão, seja qualquer outro, mesmo um autor literário como Homero, agora está muito na moda, né, por causa do filme da Odisseia, a gente tem que ter em mente o seguinte: esses autores, eles escreveram seus textos numa época, evidentemente, que não existiam mecanismos tecnológicos de transmissão desses textos, ou seja, não tinha imprensa, não tinha indústria que pudesse publicar esses livros e tal. Então, eles redigiam esses textos em manuscritos. Manuscritos, no caso dos gregos, sobre um material chamado papiro, que é um material vegetal. Esses papiros escritos à mão, manuscritos, eram recopiados todas as vezes que se tinha interesse na reprodução desses textos. Então, se faziam cópias de cópias, compartilhavam-se essas cópias entre pessoas interessadas nesses textos. Só que, como a gente sabe, todo mundo que tem livro em casa sabe que de vez em quando pode ter traça, esse livro pode estragar, esse livro pode molhar. Muitos desses manuscritos... Tem um livro sobre romantismo que eu peguei para o mestrado, e meu cachorro, que agora tá velhinho, na época ele era filhotinho, esse livro é do Rodrigo. Ele dilacerou o livro completamente, esse livro tá esgotado. Se eu não me engano, era do Safransky. Tá esgotado, não temos mais essa fonte de conhecimento. Espero que o Rodrigo não tenha descoberto isso agora, apenas. Não, ele já me cobra esse livro há muito tempo. Mas então o que acontece? Esses livros da antiguidade, de papiros manuscritos, muitos se perderam, né? Outros sobreviveram em cópias mais tardias, que foram copiadas muito tempo depois. Então o que aconteceu muito brevemente? Toda vez que a gente copia um texto, a gente acaba modificando uma coisinha aqui, outra ali, e isso era muito acentuado na antiguidade, porque muitos copistas ainda tinham a ideia de querer melhorar o original, né? Então, quando na modernidade se tem a invenção da imprensa e o livro surge também a moderna filologia. Então, a moderna filologia, ela se ocupava e ainda se ocupa de comparar esses diferentes manuscritos e estabelecer os textos que serão considerados não os textos originais, porque isso é uma utopia na filologia, mas aqueles textos de referência. Então, basicamente, o trabalho de análise filosófica é precedido e depende da filologia que estabeleceu esses textos. Então, quando a gente estuda Platão, qualquer estudo mais sério sobre Platão precisa se perguntar qual que é a edição crítica desse texto. Ou seja, qual que é a reconstituição filológica desse texto. Porque tem diferentes edições críticas desde o início
da modernidade, ou seja, do século XVI. Tem uma noção, até a Bíblia, que é um livro, o Novo Testamento, né, que é um livro super reproduzido, super importante para as pessoas. Você tem, assim, dois grandes, né, versões, a Vaticana e a outra eu não me lembro, e mesmo essas são incompletas, está faltando uns pedaços que você reconstitui nas cópias, nas outras traduções, e aí você tem, mesmo isso, uma coisa, assim, central, você precisa desse trabalho da filologia. Perfeito, então. Então, a partir desse diálogo, a gente tem o tema da retórica e do amor, correto, Fábio? Perfeito. E aí, o que acontece ali? Você vê o Sócrates encontrando com esse rapaz, e aí ele vai fazer uma crítica ao Lísias. Então, o que é esse movimento? O que é o conceito de amor que está aparecendo aqui? Como é que funciona isso? A gente vê o encontro entre o Fedro e o Sócrates, como eu disse antes, o Fedro narra estar vindo da casa do Lísias, onde ele estava treinando um discurso que falava sobre amor. E qual que era a essência desse discurso? Era um discurso que tinha pretensão persuasiva de um homem mais velho querendo convencer um jovem que era preferível se envolver, digamos assim, sem amor. Uhum. Se envolver com uma pessoa não apaixonada do que se envolver com uma pessoa apaixonada. E quais são os argumentos? Aí são vários argumentos. Ele fala: se você se envolve com uma pessoa apaixonada, ela tem ciúmes, ela vai querer controlar seus amigos, ela vai colocar o seu próprio interesse acima do interesse do amado. Por outro lado, se você se envolve com uma pessoa não apaixonada, você sabe que a relação com o não apaixonado é uma relação menos tensa, é uma relação em que não há ciúme, é uma relação em que a pessoa se envolve com você por você e não por ela. Enfim, são vários os argumentos. Esse discurso, ele acaba sendo um discurso, na verdade, contra o amor, contra Eros. Quando eu falo apaixonado e não apaixonado, a gente está aqui falando do tema de Eros. Eros é uma das palavras gregas que significa amor. A ideia, então, seria que o amor contamina a relação, torna ela pior. Seria essa a ideia. Exatamente. É como se Eros, que é amor no sentido de desejo, amor no sentido de vontade, fosse algo prejudicial na relação. Então, esse discurso era um discurso que o Fedro teria aprendido na casa do Lísias e estava ensaiando para se apresentar. E ele efetivamente apresenta para o Sócrates esse discurso. Mas por que ele estaria treinando esse tema? Seria uma situação tipo aquele elogio a Helena, que é uma situação assim, vamos treinar um tema espinhoso para polir aqui minhas ferramentas retóricas, ou teria um motivo ali na narrativa do diálogo para ele estar treinando esse tema? Acho que as duas coisas. Eu acho que a tematização de Eros vai ser fundamental para o desenvolvimento do próprio diálogo a partir da sua premissa filosófica, porque a grande questão do Fedro é o que é a filosofia. Para responder o que é a filosofia, ele precisa responder o que é o amor e o que é a linguagem. E a relação da linguagem com a escrita. Mas, fechando esse parêntese, então é importante que se discuta desde o início uma concepção mais banalizada, digamos assim, de Eros. É quase que um pré-conceito, né? Mas também isso tem a ver com a apresentação que Platão faz daquilo que a gente poderia aqui chamar como metodologia de uma escola de oratória. Mas a gente tem que ter sempre muita atenção pelo seguinte, porque Lísias, esse autor que é citado nessa obra, ele é um personagem ausente. Ele não está ali presente. Não é o Lísias que está apresentando. É o Fedro que diz vir da casa do Lísias. Sim. E quem que foi Lísias? Lísias foi um autor extremamente prolífico na época de Sócrates, uma geração antes de Platão. Platão era jovem quando Lísias já era um grande orador. E Lísias teria escrito mais de 400 discursos. Caramba! Ele era um dos pilares de como funcionava a democracia em Atenas. Isso a gente tem que ter em mente. Quer dizer o quê? A democracia, naquele período clássico, era basicamente fundamentada na apresentação de discursos, seja para defender, seja para acusar, seja para propor uma ideia, que a gente chama de discurso deliberativo, seja para enaltecer uma figura pública ou para criticá-la, o discurso epideítico.
Então, Lísias escreveu 400 discursos. Esses 400 discursos, a maior parte deles não chegou aos nossos dias, chegaram cerca de 30. E a gente sabe pouquíssimo sobre Lísias, a não ser o que Platão fala. Então a gente tem que ter também um pouco de atenção, porque Platão se utiliza de personagens históricos para construir sobre eles uma visão que a gente poderia chamar um tanto quanto estereotipada. Então esse Lísias ali, ele representa um modus operandi da escola de retórica que Platão tinha interesse em criticar. Qual que era esse modus operandi? Você tem um tema qualquer, não importa qual seja, e você precisa ser capaz de apresentar um discurso tecnicamente elaborado, entretanto convincente. Então você precisa convencer. Essa é uma questão fundamental que Platão vai discutir, porque aquilo que convence não necessariamente é o melhor e muito menos é o verdadeiro. A gente que passou pela pandemia e viu as pessoas queimando o pneu de caminhão e dançando em volta para se livrar do vírus, a gente sabe que convencer não necessariamente é trabalhar com a verdade. Exatamente. Então, essa é a grande questão platônica, né? Então, ali no preâmbulo ainda do Fedro, está em jogo um pouco isso, como que a juventude é formada para produzir esses discursos, para se encantar com esses discursos e para não ter qualquer crítica sobre esses discursos. O que o Fedro, personagem, apresenta no início é um encantamento. Ele está completamente encantado com o discurso. E ele não tem crítica em relação a esse discurso. Ao longo do diálogo Fedro, ele vai adquirir a crítica em relação àquele discurso original. E, ao mesmo tempo, ele vai passar por aquilo que a gente costuma chamar de conversão à filosofia. Né? A primeira frase do Fedro é: de onde tu vens e para onde tu vais? Então, eu venho da casa do Fedro, estou indo para fora do Lísias, estou indo para fora de Atenas. Então, esse movimento que se coloca ali é mais ou menos uma metáfora de um movimento de você sair desse lugar que era muito valorizado, muito aceito, mas de algum modo ainda carente de crítica, para um espaço mais crítico, mediado pela dialética ou pela filosofia. Por isso, então, que ele não pode simplesmente começar a escrever o que é a filosofia e o Sócrates discurso para o Fedro. Ele precisa receber isso, que é o lugar comum ali da democracia ateniense, e aí criticar e construir em cima dos escombros que ele vai destruir. Seria essa a proposta. Exatamente. Exatamente. Há uma, sem querer ser muito pós-moderno, mas há um movimento de desconstrução também, né? Perfeito. Nada contra desconstrução, desde que se construa alguma coisa depois. Então, qual é o movimento de desconstrução que o Sócrates vai fazer em cima do discurso e o que ele vai construir depois? Basicamente, esse movimento é um movimento muito platônico, né? Não necessariamente ligado ao Sócrates, mas Sócrates ele é um personagem a serviço desse movimento que é do pensamento de Platão. Sim. Então, você tem uma série de práticas sociais mediadas pela linguagem, entre elas a retórica. Todas elas têm uma influência muito grande na educação e na cultura, no funcionamento da sociedade. Então, a democracia ateniense dependia desses discursos àquela altura, só que a democracia ateniense não necessariamente ia bem, né? Como toda democracia, ela apresenta suas dificuldades. Então, Platão vai desconstruir, de certo modo, essas afirmações ou crenças muito fortes no poder do discurso. Então, esse discurso que convence, ele pode, como foi o caso histórico, levar à condenação, por exemplo, de um Sócrates. Então, a condenação do Sócrates, que foi perpetrada pelos democratas, é um fato que leva Platão a ter uma crítica muito grande em relação não à democracia. Muitos pensam que Platão é contra a democracia. Ele é contra, digamos assim, os sintomas da falência da democracia. A democracia que não funciona, porque ela depende não de um compromisso coletivo com o que é justo, mas de
um exercício técnico que convence massas. Para quem não conhece, o Sócrates vive a vida dele, começa a investigar a filosofia conversando em praça pública, e ele questiona os poderosos e vai para julgamento. A ideia geral é que nesse julgamento era um ritual de humilhação, assim, era para o Sócrates chegar lá, pedir perdão, se humilhar, trazer as crianças dele chorando. A prática comum da época era essa, não era uma investigação sobre a verdade ou a falsidade das acusações, mas o Sócrates, que humilhou os opositores, levando eles à aporia, ser humilhado de volta e ficar por isso mesmo. Só que ele chega lá, que é o que está representado na apologia de Sócrates numa forma mais coesa, ele chega lá e fala, olha, então eu vou agora mostrar a falsidade dessas acusações. Então ele faz lá algumas articulações e realmente desmonta, né? Como é que pode o homem incorreto, se todo mundo participa da educação dos jovens, como é que posso eu sozinho contra toda a cidade distorcer? Aí ele faz uma alegoria com a pessoa que treina cavalo, né? E aí ele mostra que é falsa aquela acusação. Aí ele fala, vocês dizem que eu não acredito nos deuses da cidade, mas que eu acredito nos daimons. Aí ele mostra que é uma contradição nisso. Então ele vai lá e usa a filosofia, ele vai argumentar, mostrar a contradição. E não é isso que eles queriam. Então você vê o compromisso que o Fábio falou. A democracia pode ser um sistema que é todos nós juntos pensando assim, o que é o melhor? A gente não tem certeza, por isso vamos discutir, vamos debater. Mas não o debate pelo debate, mas o debate como ferramenta para trazer a verdade à tona. E é isso que estaria perdido pós ali a execução de Sócrates e ali nesse período de Platão. Tem uma crítica muito grande que o Platão faz ao poder dessa técnica do discurso. Porque, olha, eu vou dar um exemplo bem concreto. Imagina que a gente tenha um caso de assassinato, homicídio. Esse caso de homicídio em Atenas seria resolvido de que modo? Você teria uma pessoa que apresentaria um discurso acusando um suspeito, digamos assim, e essa pessoa que está sendo acusada apresentaria um discurso se defendendo. Não existe nem juiz e não existe nem advogado representando. A pessoa que acusa, acusa, a pessoa que se defende, defende. E quem que vai definir quem é culpado? Se a pessoa deve ser, por exemplo, penalizada ou se ela deve ser absolvida? As pessoas que estão ouvindo e vão votar. Então, as questões são definidas pelo poder do discurso. Então, que o discurso tem um poder enorme, isso é claro para Platão. A questão é que quando você está envolvido assim com o compromisso da verdade, a pressuposição é que os argumentos apresentados, seja para acusar, seja para defender, são suficientes para que você chegue ao fato ou à verdade, digamos assim. Então, você vai apresentar provas. Então, a pessoa que acusa vai dizer, não, tem testemunhas, tem a arma, tem a falta de álibi, tem as provas. E a pessoa que se defende também vai apresentar provas que vão mostrar que ela é inocente. A pressuposição é que se você apresentar provas de um lado e provas do outro, a persuasão decorre da construção do sentido daquela cena. Mas não é isso que acontecia em Atenas, e não é isso que acontece hoje, eu diria. Exatamente. Também. Você estava falando, eu lembrei de um vídeo do Frederico Krepp, que também foi orientando do Fábio, e o Fred hoje fala de política no YouTube, e ele estava discutindo sobre um caso que teve um debate, né, e simplesmente a homologia, né, que é o conceito de Platão. Não há essa ideia de vamos discutir juntos aqui, é cada um falando para sua plateia, e no limite, você tenta pegar os indecisos, não para a verdade, mas para o seu time. E aí você fala, se porta, não com o objetivo de revelar a verdade, mas com o objetivo de fazer seu time ficar energizado, ele ficar empolgado. Então não existe mais a refutação na nossa democracia e muito menos na internet, com a era dos cortes e das edições e tudo mais. Exatamente, porque a lógica da refutação é a lógica do exame e da reflexão. Então, se pressupunha que a democracia funcionasse assim, mas na prática, como é que funcionava? Aqueles que desenvolviam determinadas habilidades, que é a escola de retórica, mesmo que não tivesse razão, acabava mobilizando mais os afetos, né? Então, vou usar a expressão que se usa hoje, é quem lacra mais. Quem que consegue
quem que consegue calar o outro. Então Platão Sim. via isso e entendia que isso acontecia na democracia, que os embates mediados pelas formações da oratória não eram embates voltados à reflexão, mas eram embates voltados à derrota do inimigo. Então você tem um elemento assim, ó, o importante é derrotar o outro e não chegar à verdade. Não importa a verdade. Aí você pode defender o que for. Você deu exemplo aí do discurso anti-vacina, a gente pode pensar terra plana, não importa, qualquer coisa vale. Aí voltando para o Fedro, eu posso até falar que é melhor eu me envolver amorosamente com alguém que não tem amor, e desde que Perfeito. isso seja convincente. Bom, mas aí voltando ao amor, o discurso do amor, do não amor, né? O amor contamina a vida ali, o relacionamento, e aí o Sócrates vai criticar. Como é que ele vai fazer essa crítica? Ele vai fazer essa crítica em dois movimentos, que vão se apresentar como dois discursos na sequência. Então a gente teve o primeiro discurso, que é o discurso do jovem Fedro, é um discurso escolar, em que ele apresenta essa tese que ele aprendeu lá na escola do Lísias. Aí o Sócrates vai ouvir esse discurso e vai apresentar algumas críticas quanto à forma desse discurso. Então ele vai identificar logo de partida que esse discurso é circular, que os argumentos se repetem, que ele não é exatamente bem construído, que para a gente defender uma ideia, primeiro a gente precisa definir. São todos elementos metodológicos, não daquela retórica que Platão está criticando, mas até da própria filosofia. Ou seja, se eu quero falar sobre algo, eu preciso estar de acordo com relação ao que é isso do que eu estou falando. Aliás, muitas vezes nas discussões que a gente tem, a absoluta falta de consenso decorre porque cada um fala de uma coisa diferente. Então, no primeiro discurso, depois dessas críticas, o Sócrates vai apresentar a mesma tese, porém, do ponto de vista da forma, mais bem construída. Então ele vai apresentar o discurso também contra Eros, mas definindo Eros como uma espécie de loucura, de mania, de perturbação. E uma vez definido que Eros é uma perturbação, aí as consequências são decorrentes dessa primeira definição de Eros. Tem uma questão aqui que ele também mostra a competência dele como retórico. Perfeitamente. Porque ele Perfeitamente. pega a mesma tese e faz um discurso melhor e se mostra, eu sou um professor superior, assim, eu sou um cara mais capaz de resolver isso aqui, antes de apresentar a outra até visão. mesmo para defender uma tese equivocada. Sim. Eu consigo elaborar um discurso mais bem construído. Então, esse primeiro movimento eu compreenderia como um movimento crítico em relação à própria forma do discurso. Perfeito. Né? Só que aí tem um episódio interessante, que é o daimon que se aproxima do Sócrates, e esse daimon, não sei se dá para a gente discutir aqui, mas o daimon que é difícil de traduzir daimon, na verdade. E, às vezes a gente pode encontrar traduções como gênio, como espírito, até como demônio, dependendo. Mas o daimon é como se fosse uma entidade semidivina que já participava, digamos assim, da literatura grega, mas que na obra de Platão é quase como um alter ego do Sócrates, que o alerta de determinados pontos problemáticos ou de alguns desvios. Então esse daimon se aproxima do Sócrates, ele fala, olha, você cometeu uma impiedade. Eros é um deus, então não dá para a gente simplesmente falar contra Eros. Então ele vai propor uma espécie de correção, que ele chama de palinódia, que é uma espécie de elogio de Eros. Então ele vai desenvolver um outro discurso exatamente com a tese contrária. Ou seja, Eros não é uma perturbação. Eros, o amor, não é um problema para as pessoas. Não é algo que deve ser afastado. Ao contrário, Eros é um dos elementos mais poderosos da existência humana, que vai culminar até mesmo com a sua identificação com a própria filosofia. A gente vai chegar lá. Esse daimon era um negócio que rolava porque eu ficava com a impressão só que o Sócrates era doido. Então era um negócio que tinha essa referência para as pessoas. Os gregos, eles concebiam a existência de diferentes divindades, né? E as divindades têm níveis diferentes, assim, têm status diferentes. O daimon seria uma divindade menor, digamos assim.
Então, você evocar um daimon que teria te dito alguma coisa não seria exatamente estranho à luz de um grego, né? E você falou desse movimento de sair do lugar comum ali da democracia ateniense e ir para fora, e a gente vê esse convite vindo de fora, então, do daimon. A ideia do Sócrates não é assim, não, peraí, agora eu vou definir. Não, olha, o daimon me disse que a gente tem que corrigir essa questão aqui. Então ele está colocando como uma coisa a mais. Seria isso? Ah, isso aí é uma discussão bem grande, não tem consenso. Porque esse daimon, ele, em que medida ele é interno ou externo a Sócrates? Essa é uma questão que tem diferentes interpretações. Para alguns, esse daimon ele é quase como um movimento da própria psique, quase como se fosse o que a gente chamaria hoje de consciência. Então, qualquer pessoa seria capaz de ouvir o seu daimon se ele estivesse atento à própria psique. Então, como Sócrates, para Platão, é alguém atento ao movimento da psique, então ele ouve o daimon. Mas outros vão achar que essa é uma interpretação muito modernizante e que, por outro lado, não. Sócrates concebia a existência de uma espécie de entidade que o alertaria, que o teria conduzido, como se fosse quase um espírito amigo que se aproximasse e o orientasse, né? Essas duas interpretações acabam produzindo também visões, às vezes, até bem diferentes do que é a atividade filosófica. Não, interessante. Então a gente chega na segunda parte, o Sócrates vai fazer esse elogio ao amor e vai culminar nessa imagem da carruagem, falando da alma, né? E falando dessa imagem dos cavalos e tal. Fala um pouco disso, explica a relevância desse amor como um impulso superior, porque eu acho que o centro da passagem do discurso para esse mito é essa colocação, assim, essa ideia de impulsionar numa outra direção. E também uma coisa interessante, que apesar do termo ser o mesmo que a gente usa, né, nas traduções, alma, existe alguma diferença conceitual, por exemplo, do conceito de alma que nas religiões que existem aqui no Brasil, que são populares aqui no Brasil, tem sobre essa coisa? Ótima pergunta. Vou começar com a primeira para delinear um pouco o contexto aqui desse terceiro discurso. O que a gente tem? A partir da primeira tese já apresentada de que Eros é uma espécie de perturbação, o discurso do Lísias não define como que essa perturbação afeta o indivíduo, qual que é o mecanismo de operação dela, como que ela funcionaria, né? Por isso que o primeiro discurso ele é basicamente baseado num senso comum, numa perspectiva assim mais ou menos empírica dos problemas do amor, não das soluções do amor. Já o discurso do Sócrates, mesmo o primeiro discurso, começa a delimitar que o campo de atuação de Eros é o que a gente chama de psique, ou seja, se o ser humano ele é perturbado, o objeto dessa perturbação é o que a gente chama de psique. E o que é psique em Platão? A psique, ela é basicamente a fonte do pensamento, a fonte da reflexão e a fonte do que a gente poderia chamar também de sujeito, tá? Então, para Platão, além de corpo, existe psique. Então, o ser humano, ele é corpo e psique. Eu estou insistindo em psique porque, às vezes, a palavra alma vai justamente evocar sentidos cristãos que não são exatamente iguais. E em que eles não são iguais? Porque para Platão não se concebe essa psique ou essa alma separada desse corpo. Embora ela seja concebida como imortal, ela é a parte imortal do ser humano, mas com a mortalidade, ou seja, com a morte, essa psique já não constitui mais um ser humano para Platão. Entendi. Então, na perspectiva cristã, a gente tem mais ou menos o inverso. A gente tem a ideia de que a alma sobrevivente,
ela é maior do que o corpo. Para Platão, alma e corpo estão associados. Isso no que interessa à filosofia, certo? Não no que interessa à religião grega, que é outro assunto. Sim, sim. Mas no que interessa à filosofia, a gente está pensando em alma, corpo juntos. Então, psique é uma dimensão do ser humano imortal, que é a fonte do pensamento, a fonte das sensações, a fonte da compreensão, né? E também dos impulsos, né? Também dos apetites, do desejo. Então, quando eu estou falando de amor, a experiência amorosa ou erótica, ela afeta a alma. Embora o corpo seja veículo incontornável, então, por exemplo, no próprio Fedro fala isso. Muitas vezes a gente se apaixona porque a gente tem uma visão de alguém que a gente considera atraente ou belo. Então, assim, a visão, assim como o ouvir, assim como o cheiro, que são as sensações, elas estão ligadas, de certo modo, ao corpo, não é? Sim. Mas o corpo e está no Fedro claramente, são instrumentos, mediadores de uma construção que é psíquica ou anímica, se a gente preferir. Então, o amor, ele não acontece no corpo, ele acontece na alma. Seja nas suas consequências, digamos assim, equilibradas, seja nas suas consequências desequilibradas. Seja um amor que enlouquece, e esse é o ponto do primeiro discurso, o amor que te leva à loucura, seja um amor que te leva à grandeza, digamos assim, que é o ponto da palinode, que eu vou falar também faz parte da sua pergunta, né? Ou seja, da ascensão da alma em relação ao ser. Quem já viveu sabe, né, Fábio? Quem já viveu os dois amores sabe. Exatamente. Muitas vezes a gente vive mais o amor que enlouquece, né? Com certeza. Mas Platão diria o seguinte: a gente vive mais o amor que enlouquece porque falta um exercício psíquico dessa parte da alma que pensa. Perfeito. Então, é isso que Platão está nos dizendo. Como que a gente deve viver melhor o amor? Com esse que eu estou chamando aqui de equilíbrio, é um conceito que também está no Fedro. Ótimo. Então, seria uma... Porque eu tô com a Odisseia na cabeça, porque eu recém assisti, e tem uma passagem lá que eles vão no submundo, e é como se fosse uma sombra, assim, né? Essa alma, então, essa psique. Como ela tá sem corpo, ela guarda uns vestígios, uns apegos, mas ela não tá plena, não é essa ideia de plenitude que a alma cristã tem. Seria essa a ideia. Exatamente. A alma do Hades, a alma dos que habitam o mundo dos mortos, na concepção dos gregos, ela é uma sombra. Inclusive, a palavra sombra é usada, onar, em grego, né? Então, a palavra sombra é usada. Então, uma sombra não é a coisa, né? É sempre algo inferior, que lembra a coisa. É uma imagem, é alguma coisa que não é exatamente pleno. Então, Platão provavelmente também tinha essa concepção. A plenitude do ser humano é alma-corpo, os dois juntos. Então, não faz muito sentido, à luz do pensamento clássico de Platão, a gente fazer muitas separações entre a alma e o corpo, no sentido de como se fossem realidades incomunicáveis. Isso é um desenvolvimento posterior, que inclusive tem como base o pensamento de Platão, mas é posterior. Isso é mais neoplatônico, né, do que platônico. Perfeito. E aí, para explicar essa palinode, ele vai usar essa ideia da biga. Então, ali a gente tem dois cavalos, e seria isso? O corpo, a psique? Como é que funciona? Perfeito. Então, Platão vai recorrer ao mito. O mito para conceber como que funciona essa psique. Então, como é que o aparelho psíquico, se a gente for usar um termo moderno, funcionaria? Como uma biga alada. O que é uma biga? Biga era um pequeno carrinho puxado por cavalos que era usado em competições na Grécia, né? Uma carruagenzinha muito pequena que só cabia o condutor, que era o atleta, né? Então, Platão vai dizer que a alma, a psique, é como se fosse uma biga alada. Ou seja, existe dois cavalos, um cavalo é dócil, é obediente e é gentil, e o outro cavalo é revoltado, digamos assim, é desobediente, não é bem conduzido por esse condutor que está ali tracionando os dois, e ambos estão se dirigindo de forma ascendente. Ela tem asas, ela está se elevando.
Então, o que essa metáfora já diz sobre a concepção da alma para Platão? A alma, ela é móvel. Então, Platão supõe uma ideia de movimento anímico, um movimento que é ascendente. Então, o desenvolvimento humano é um desenvolvimento ascendente. Só que esse movimento ascendente é o desenvolvimento humano, ou seja, a gente aprende, a gente cresce, a gente evolui, a gente melhora, pode pensar tudo isso. Só que essa ascensão da psique, ela é muito difícil, porque a gente tem um cavalo que puxa para baixo, digamos assim, e um cavalo que ajuda a subir. Então você tem partes conflitantes da alma que precisa ser bem concebida. Então cada alma, e esse é outro elemento interessante para Platão, é individual, porque vai depender da habilidade do condutor. Há condutores mais hábeis que vão conseguir domar melhor os cavalos e vão chegar mais longe, digamos assim, nesse movimento, e outros condutores menos hábeis que vão chegar menos longe. Isso é um mito, alegoria contida nesse discurso. Para mostrar o quê? Que o ser humano, justamente na sua composição corpo-alma, ele tem uma parte que cede digamos assim, aos primeiros impulsos, mais impulsivo, digamos assim, e existe uma parte mais reflexiva. Então, é interessante a gente pensar que Platão não está negando a dimensão do impulso. Ele não está falando assim, olha, a gente tem que... Não é uma ascese no sentido de, olha, a gente deve combater o desejo, deve combater o impulso. Ele não supõe que o cavalo arisco seja dispensado da biga. Não, o Perfeito. cavalo fica na biga. A questão é como que você educa o funcionamento dos dois cavalos. Então, o amor também funciona assim. O amor, ele tem uma dimensão propriamente ligada ao desejo, ao corpo, à loucura, à paixão, mas existe uma outra dimensão do amor que te eleva, que te conduz a um estado de maior clareza, de maior lucidez, de maior entendimento. Então, Platão está dizendo assim, cabe para o ser humano, que é sempre como uma bigalada, ou seja, a gente tem as duas dimensões, um esforço de educação para que a gente chegue o mais longe possível, tendo as duas coisas. Então, Platão, em um momento, nega o corpo, em um momento, nega o desejo, em um momento, nega o amor como sensações, mas ele diz, para além disso tudo, existe algo transcendente. Então a gente tem duas coisas interessantes aqui. Primeiro, esse mito, então, não é uma descrição das ideias do Platão. É uma espécie de experimento mental, assim, para clarificar um conceito que às vezes não tem. A gente usou palavras da psicologia moderna, então na época do Platão não tinha a ferramenta para descrever o que ele estava tentando descrever, aí ele usaria esses mitos. Seria isso? Perfeito. Eu falei aqui aparelho psíquico, falei consciência, não tinha. Então, o mito era justamente isso. O mito é usado como modo de figuração para a compreensão disso que depois a gente poderia até chamar de conceitos. E a segunda coisa, me parece, é que a gente vê o tema da educação aparecer na República depois, que é um diálogo mais maduro, mas aqui a gente já vê uma semente disso, então. Seria essa a ideia? Tem uma educação que vai fortalecer esse condutor na forma de manejar e não necessariamente excluir ou, por exemplo, matar de fome esse cavalo arisco para que as coisas funcionem melhor. Não, é o condutor que tem que dominar melhor a sua arte de conduzir. Seria essa a ideia? Exatamente. O tema da educação é central para Platão. Basicamente, a filosofia é a resposta que Platão está propondo para a educação da Grécia. O que ele está dizendo é isso. O ser humano, a pessoa, o anthropos, né, ela pode se envolver no seu processo de educação, que é um processo de ampliação das capacidades de compreensão ou de intelecção. Então, você vai educar-se através desse caminho, desse movimento que a filosofia te permite empreender. E aí, voltando então no tema geral que apareceu até agora, a gente tem o amor, a retórica e a filosofia. Por tudo que você falou, me parece que a retórica era o caminho que os gregos estavam seguindo. E o Platão não está satisfeito por causa do problema do enfraquecimento das instituições democráticas, vamos chamar assim, usando também os termos de psicologia para ler uma outra coisa. E aí, então,
essa é a questão aqui, ele usa esse tema do amor para sair da retórica em direção a uma outra proposta de educação, que seria filosófica? Sim, não só, mas também. Também porque o tema do amor, ele é um tema que está em todas as formas de educação da cultura grega. Então a gente pensa, você citou agora há pouco a Odisseia. Antes da Odisseia, a gente tem a Ilíada. A Ilíada é motivada, digamos assim, por um evento amoroso, né? Que é o rapto de Helena, né? E a guerra motivada, vamos dizer assim, de forma mais simples, por amor, né? Mas o tema desse amor que enlouquece já estava na cultura grega. O tema de Sim. Helena atravessa a cultura grega a partir desse Eros que leva a uma guerra e todas as consequências que vêm dali. A poesia grega também tem o tema do amor. A própria filosofia que hoje chamamos de pré-socrática também usa Eros como um de seus conceitos fundamentais. Né? Por exemplo, os atomistas e tal. Para Então, explicar o conceito de atração, né, como um sentimento desse. exatamente. Se a gente pega Hesíodo, na poesia também, enfim. Então, Eros é um tema grego por excelência. Mas tem algo a mais aí que a gente não pode perder de vista. É que para Platão, a filosofia é basicamente Eros. Então, através dessa imagem da biga alada, o que está entre o condutor da biga, que é capaz de domar os cavalos, e o condutor que desiste de domar os cavalos e de chegar mais longe? O desejo. Então, para Platão, essencialmente, a filosofia nasce do desejo. Você só se interessa pela filosofia se algo te motiva a querer ir além. Então, a gente costuma... Uma das definições mais clássicas de filosofia é essa. Ou seja, sem filosofia, tudo é banal. Quando eu me pergunto sobre as coisas, eu quero saber. Esse querer saber é condicionante para que eu me envolva nessa caminhada filosófica. Só que é uma caminhada acidentada, muitas vezes difícil, muitas vezes cheia de obstáculos, uma caminhada perigosa, porque te obriga muitas vezes a se colocar na perspectiva crítica. E quando você está na perspectiva crítica em relação ao que domina na sua época, ou bem você é visto como doido, como louco, como esquisito, então o filósofo vai ter esse lugar da pessoa esquisita, ou bem você vai ser visto como inimigo da sociedade, vai ser condenado, vai ser perseguido. E a história da filosofia mostra que não raro é exatamente isso que acontece com os filósofos, começar com o próprio Sócrates. Então, se colocar na perspectiva crítica exige o desejo de ir além, mas ao mesmo tempo te coloca num lugar de grande risco, inclusive pessoal. Eu acho muito interessante porque eu sou professor de educação básica na escola pública e a gente tem o canal. E a gente faz o trabalho de tentar concretizar a filosofia uma aula por semana. Então a gente trabalha muito a argumentação, criticar argumentos. A gente não entra muito nos grandes temas da filosofia contra o que o currículo pede, porque não faz sentido para a maioria dos alunos. A questão não faz sentido. A resposta faz menos sentido ainda, porque não. Só que aí quando você está ali argumentando, entendendo como raciocinar, como criticar um raciocínio, como definir um conceito, eles estão acompanhando. Quando você começa a entrar, você vê que só alguns têm esse desejo de tipo, cara, isso é muito fascinante, eu preciso ler sobre isso, eu preciso saber sobre isso. E no canal a gente vê muito isso. A gente vê às vezes histórias, tem um cara que fez EJA, e ele trabalha no Paraguai, e às vezes ele manda um pix com uma questão de filosofia, que ele viu um vídeo, leu um texto, e assim, na vida dele, as oportunidades dele não permitiram que ele estudasse filosofia, como por exemplo, minha mãe faxinava escola, e ela e meu pai tinham como referência os professores, eles sempre valorizavam o estudo, e quando eu fui fazer filosofia, eles continuaram me apoiando, me incentivando e tal. Mas a questão é essa, assim, um desejo realmente, ele tem esse desejo, ele achou o nosso canal, ele vê os vídeos e quando ele se sente incomodado de fazer as perguntas, que eu falo assim, cara, assina aí, inclusive quem tá ouvindo a gente tá gostando do programa, assina aí os membros do canal, R$3 você já vira membro, se você quiser ser aí um mecenas da aristocracia, você pode assinar por R$20 também. Eu falo, assina aí, entra no grupo,
pergunta, não precisa mandar pix, mas ele se sente assim, como se ele estivesse fazendo algo errado, então ele manda esse pix de vez em quando, faz a pergunta, mas você vê que a pessoa tem o desejo, ainda que a biografia dela não tenha permitido a ela ter tempo e energia para explorar essas questões. Mas o desejo existe, e como assim, todo ano eu dou aula para 400 alunos, né, juntando todas as turmas de dia e de noite, você vê assim que o professor é o mesmo, modéstia à parte, eu sou um excelente professor, e eu fico assim fascinado, porque tem algumas pessoas que têm o desejo, e essas pessoas querem ir além e a fundo, e ficam fascinadas, e acham que as outras são doidas, que as pessoas ficam assim, nossa, hoje você está ali discutindo umas questões éticas, aí você começa a ir além, ir mais fundo na filosofia, aí os alunos já ficam, esse cara é doido, o que ele tá falando isso? E esses alunos que têm o desejo, eles ficam, caraca, é isso, essa é a grande questão, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão e a partir de agora eu estou mudado. Assim. Eu aproveito até o seu depoimento para dizer exatamente que essa é a questão central do Fedro. Ou seja, a gente estava falando da bigalada, né? Só que o final do mito acontece de que modo? Essa bigalada perde as asas e esse sujeito, esse compósito aí, ele vai se encarnar em corpos humanos. Também é uma figuração mítica. Então, o nosso estado atual é um estado, se assim, na perspectiva da temporalidade mítica, evidentemente, é um estado pós a experiência da bigalada. Uhum. Então, tem uma passagem do Fedro que é belíssima, que vai dizer, então, essas almas psicai, né, que reencarnam, que encarnam, elas, dependendo de como elas chegaram mais adiante nessa escala, elas vão ter mais o sentimento da falta, daquilo que elas vislumbraram, mas que elas queriam ver plenamente. Então, algumas das almas encarnadas, ou seja, alguns dos seres humanos, eles vão ter esse sentimento de que algo falta. O amor decorre do sentimento da falta. Você ama e deseja aquilo que não tem. Então, a filosofia, ela é erótica, desejante, no sentido de que você deseja aquilo que você percebe não ter. A questão é que muitos não percebem não ter. Que é exatamente a questão do Sócrates que a gente falou, que é aquele eu sei que nada sei, para o Sócrates, é a percepção da falta. E essa falta chega a doer, como amor. Quando você está apaixonado por alguém, essa pessoa não te retribui, é quase física essa dor. Para o filósofo, a busca gera sofrimento, porque ele sabe o que não tem. Mas a grande maioria das pessoas, não tendo, não sabem que não tem aquilo que elas muito pouco vislumbraram. A filosofia, né, tem a ver com desejo, tem a ver com a falta, tem a ver com a busca daquilo que eu percebo que carece em mim. Eu fiquei impactado por esse momento. Show. Por fim, Fábio, eu sei, porque eu fui seu orientando, que esse é um dos diálogos que é usado, né, como arma de ataque pela galera que defende aí as doutrinas não escritas, porque é aqui que tem uma das críticas à escrita, né, que é o mito de Teude. Você pode recontar aqui para a audiência esse mito, explicar qual é o problema que está em jogo aqui e por que tem uma crítica à escrita na escrita, né? Se a gente viu lá o Sócrates criticar a forma da retórica do Lísias, e uma das coisas, um dos elementos é essa contradição. Por que essa contradição reaparece aqui no Diálogo de Platão, onde ele está criticando a escrita num texto escrito, e qual que é a relevância disso para a filosofia dele, para essa educação que a gente falou que é tema central. No final, mais para o final do diálogo, a gente tem um dos mitos mais interessantes de Platão, que é o mito de criação da escrita. Então, Sócrates vai narrar que havia uma divindade chamada Teute, uma divindade egípcia, que teria criado, inventado a escrita. E inventado também o jogo de dados, os números, uma série de invenções. E essa divindade teria tido a ideia de presentear a escrita ao rei egípcio da época, que se chamava Tamos. E aí, quando ele presenteia a escrita ao rei Tamos, ele vai fazer uma série de elogios a essa tecnologia da escrita. Vai dizer, olha,
a partir dessa invenção, as pessoas vão ficar mais inteligentes, vão começar a saber mais, vão conhecer melhor as coisas. Uma série de funções que a gente poderia até hoje atribuir à escrita, né? Através da leitura, a gente aprende mais, a gente conhece outras coisas e tal. Só que o rei Thamus vai dizer que, na verdade, aquilo que ele apresenta como sendo um grande benefício, e a palavra que ele usa é fármacon, um remédio para a memória, na verdade pode ser um veneno. E a palavra fármaco em grego significa tanto remédio quanto veneno. Que em vez das pessoas saberem mais coisas, as pessoas vão deixar de saber essas coisas porque vão confiar na escrita. E aí, como é que a gente entende essa crítica? A gente tem que entender essa crítica a partir de uma transição de um mundo oral para o mundo escrito, que aconteceu na época do Platão. Então, até aquilo que a gente chama de revolução da escrita, ali acontecido no século V a.C., basicamente a sociedade grega se constituía nas suas formas de saber através da oralidade. Então, as pessoas sabiam de cor poemas, tratados, até leis, sabiam de cor. O próprio Odisseia e a Ilíada é o caso desses. Antes de serem escritas, eram narrativas que as pessoas já sabiam de cor. Então, eles usavam a memória de forma muito ampla. A crítica do rei ao receber o presente é o seguinte: se você tem uma tecnologia que te dispensa de exercitar a memória, será que você não vai ficar menos capacitado? É como se a gente pensasse assim: a máquina de calcular, ela nos impede de saber calcular? A gente poderia até dizer que, em certa medida, sim, você já não sabe dividir, 58 por 6. Porque você vai fazer na máquina de calcular. Essa é uma questão super atual. A gente pode recolocá-la, por exemplo, da inteligência artificial e uma série de questões. Mas voltando para o diálogo, o que está em jogo ali? A tecnologia da escrita ajuda ou atrapalha a memória? E aí, muitos vão interpretar que esse discurso, através dessa crítica do rei Thamus e depois corroborada pelo Sócrates, porque o Sócrates corrobora essa opinião crítica, seria uma posição que Platão teria contra a escrita. Então, dizer que Platão é contra a escrita significa dizer que tudo que ele escreveu basicamente não é muito sério. E é esse o termo que eles usam. É apenas uma brincadeira, uma paideia. Então, esqueçam todos os diálogos de Platão porque eles são meramente brincadeiras. Porque a filosofia séria, a filosofia real, a filosofia profunda não foi escrita porque Platão, lendo essa passagem como se fosse uma compreensão do próprio Platão, teria sido contra a escrita. Não é exatamente a posição que eu entendo predominar e que muitos estudiosos de Platão também entendem. O que a gente tem ali no diálogo é efetivamente uma divisão. Você tem, assim como a gente fez antes, uma divisão entre um amor que enlouquece e um amor que te conduz à compreensão, o amor filosófico, também Platão, no final do diálogo, vai fazer uma distinção entre dois tipos de logoi, de discursos ou de linguagens. Uma linguagem que é instrumento da filosofia, que ele vai chamar de dialética, e uma linguagem que, na verdade, atrapalha a filosofia, que, inclusive, se manifesta como retórica, como a gente viu no início. Perfeito. Mas tanto a filosofia quanto a retórica podem ser escritas. E aí temos uma nova distinção. Há uma escrita dialética e há uma escrita que é, digamos assim, retórica. Então, esse jogo de distinções é essencial para a gente entender a crítica escrita a Platão. Platão não está fazendo uma crítica a toda a escrita. Platão está fazendo uma crítica à linguagem, quando ela é, como Sócrates vai dizer, uma estátua que se pergunta a mesma coisa, ela responde a mesma coisa. Então, vamos para a inteligência artificial? Então, a inteligência artificial, por que ela, de certo modo, não é exatamente uma inteligência? Esse termo é um termo muito retórico, se a gente for usar os termos platônicos. Com certeza. Porque diz algo que efetivamente não é. A inteligência artificial é produtora de discursos. Ela é repetidora de discursos, como era a retórica antiga.
Você trabalha os mesmos argumentos em ordens diferentes e produz textos que podem ser muito convincentes. E são. Você coloca no ChatGPT lá uma coisa, muitas vezes ele responde com muita convicção, às vezes até de forma errada. Sim. Porque ele apenas produz discurso. Então, se você lida com essa escrita que ela é meramente reprodutora de discursos, você está lidando com a velha retórica da escola do Ulisses que a gente viu lá no início. Perfeito. Sem reflexão, sem pensamento. E essa sua analogia traz um elemento muito importante, que as IAs, elas são moldadas ao usuário. Então a gente tem um exemplo do Fagner. O Fagner estava criando uma ética da cabeça dele doida, uma nova ética que ele ia revolucionar a filosofia. Aí ele escreveu lá e mandou pro chat para identificar os erros, falando que esse aqui é a minha proposta de ética. Aí o chat foi lá. Essa ética é revolucionária, você é o novo Kant, é o Aristóteles renascido, parará, não tem erro nenhum. Aí ele encontrou com a gente e aí ele falou, vou expor para vocês aqui a sua ética. Aí tava eu, Rodrigo, Luiz, e a gente descascou a ética dele. Isso tá errado, ó, tá uma contradição aqui, piriri pororó. Acabamos com a ética dele. Aí ele ficou triste, voltou lá no chat, e dessa vez ele mandou falando assim, essa aqui é a ética do meu arqui-inimigo Fábio. Me ajude a criticar. Aí o chat desceu a lenha. Tá tudo errado, tem contradição aqui, tá mal definido aqui e tal. Então ele também tem esse elemento que é um segundo nível disso que você falou lá da retórica da época do Platão. Ela é realmente moldada às suas convicções. Exatamente. É a velha, por isso eu falo, é extremamente atual a questão colocada no Fedro. Porque é a distinção entre opinião e conhecimento, que é uma distinção platônica, seja doxa e episteme, seja, o que a IA produz é conhecimento ou é crença? E a outra distinção entre discurso e reflexão, seja, o que ela produz é um discurso baseado em opiniões, que muitas dessas opiniões são corretas, são até científicas, então estou falando que tudo está errado na IA. Mas ela não tem reflexão, ela não tem pensamento próprio, ela tem uma imagem de pensamento, parece pensar, mas não pensa. É o que o Fedro está falando sobre a escrita. Existe um tipo de escrita que parece ser filosófico, mas não é filosófico, porque ela não traz reflexão. Então, é uma crítica que a gente faz a uma tecnologia. Significa, então, que eu estou falando assim, joga a inteligência artificial no lixo? Não. É uma tecnologia, assim como Platão também não falou, joga a escrita no lixo. Vamos trabalhar de forma crítica com todas as tecnologias disponíveis, mas nenhuma delas substitui o humano, nenhuma delas substitui a alma, a psique. Porque a inteligência artificial não tem psique, Platão diria. Então não tem a capacidade raciocinante. Ela pode produzir discursos, mas ela não pensa. Filosofia é o convite a esse pensamento. Excelente. E é justamente essa a questão, assim, né? Usar a ferramenta na forma humana. Então, eu vou usar essa ferramenta para amplificar aquilo que só eu tenho, que é distinto das outras coisas. Muito bom, Fábio. Você tem mais alguma coisa para adicionar sobre o Fedro, para fechar? Acho que não. Acho que eu só diria das traduções mais recentes do Fedro, apresentar a vocês. Essa é uma tradução da professora Maria Cecília Gomes dos Reis, né, que é uma boa tradução. É a tradução que eu gosto de usar da Penguin, Companhia das Letras. E tem essa outra tradução, que é inclusive bilíngue, que é do José Cavalcante de Souza, né? Que também é uma boa tradução do Fedro. São boas maneiras de começar a ler. Eu queria dizer uma coisa que o meu orientador dizia, principalmente para os estudantes assim, do ensino médio que se interessarem por Platão. Não há a porta de entrada melhor na obra do Platão. Platão escreveu uma obra muito longa, muito extensa, são mais de 20 diálogos. Então, qualquer diálogo pode ser uma boa entrada. E o Fedro seria, digamos assim, uma ótima oportunidade, porque de todos os diálogos, é um dos que mais tem esses elementos de mitos, de dramaticidade, de conhecimento ligado às imagens, que o Platão tanto valorizava na sua escrita. Não só alunos de ensino médio, Fábio, porque a maioria dos nossos alunos não assiste o canal, são muitos diletantes, assim, mais velhos, assim, 25, 35, e às vezes as pessoas ficam extremamente intimidadas. Tem
tem, assim, raros casos também de alunos de graduação. Então, a gente fez um programa de Kant que é excelente para você, antes de fazer a leitura do texto, você ouvir, que tem ali os elementos todos, depois você já vai entrar na leitura tendo informação, e às vezes eles ficam intimidados. Como a pessoa não é da área de humanas, ela fica assim, não vou conseguir ler. E vai conseguir, é realmente uma excelente porta de entrada. Ainda mais com uma excelente introdução, com o que o Fábio fez aqui. Certo, pessoal? É isso. O Fábio já prometeu voltar, né, Fábio? Falar do banquete. E o Fábio tá sempre lendo aí, se você for de Juiz de Fora, quiser aparecer lá, né? Tem as leituras lá no Departamento de Letras, que a gente ia antigamente, mas agora estamos apartados. E é isso. Muito obrigado por aceitar esse convite. Foi como a gente esperava. Foi excelente. Você é um grande professor, uma grande referência nossa. Valeu, Fábio. Obrigado, meu caro. É isso, pessoal. Até mais.